né? E na passagem dele por esta terra, ele conquistou para nós tudo que a gente necessita também, para que a gente também faça as nossas passagens, para que a gente também atravesse os nossos desertos, né? As nossas circunstâncias, e possa alcançar aquilo que ele alcançou. O que Jesus alcançou aqui na terra pela passagem dele? Ele alcançou redenção, ele alcançou assim o propósito que Deus tinha com a vida dele, né? Que era de nos trazer salvação, que era de nos trazer o Espírito Santo, que era de nos dar assim aquilo que era condição para nós viver também, alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida enquanto a gente estiver aqui. E hoje a gente precisa entender que a Páscoa ela representa a passagem do deserto para Canaã, um livramento, né? O povo estava no Egito, que representa a carne, né? E daí então ele vai para o deserto, que assim, ó, que está relacionado com negar-se a si mesmo, que está relacionado também a negar assim, ó, aquilo que é da natureza da carne, para poder alcançar o que é do espírito, que é Canaã, que é a natureza de Cristo. Então, isso é a Páscoa, né? Então, dentro desse processo, assim, ó, o que acontece? O Espírito Santo hoje, ele trabalha na nossa vida dentro de cada processo que a gente passa, dentro de cada passagem que a gente passa, o Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos levar para Canaã, para nos levar para um lugar mais alto, para nos deixar cada vez melhor. E esse é o sentido da Páscoa, né? Então, Jesus na Páscoa, o que ele fez? Ele foi para a cruz. Então tem todos aqueles 3 dias ali também que ele ficou como um deserto, né? Ele pegou a cruz, ele venceu, ele na carne, ele pagou um preço na carne dele, no corpo dele, ele foi crucificado. Aí depois ele ficou 3 dias de deserto, né? Que foi 3 dias de morte, e aí então ele ressurgiu, ele ressuscitou, né? Que foi assim, ó, a vitória. Então essa é a nossa vida. Nossa vida é assim. Deus está nos tirando da carne, de tudo que é da carne, de tudo que é mundanismo, de tudo que é de baixo, né? E nos dá assim, ó, períodos que a gente passa assim também de desertos em determinadas áreas, circunstâncias, para que aquilo ali também seja, nós possamos tomar a nossa cruz, para nós poder alcançar também aquilo que é da natureza de Cristo na nossa vida, que glorifica a Deus. Então, o que aconteceu quando Jesus estava assim, ó, no deserto de Jesus? Quando o povo estava no deserto, quando o povo saiu do Egito e estava no deserto, muitos deles morreram. A Bíblia diz que muitos deles morreram por causa de um perverso coração de incredulidade. Eles não quiseram crer em Deus, não quiseram aceitar o que Deus tinha para a vida deles. E ali no deserto, que era um lugar de purificação, de libertação, muitos deles padeceram, porque foram rebeldes e não entenderam isso. Não entenderam o propósito, não entenderam o sentido. E acabaram, então, morrendo ali. E Jesus, literalmente, ele fez um deserto morto. Né, pagou um preço na cruz e ele fez um deserto assim como se ele tivesse morrido. Mas a Bíblia diz que ele foi até o inferno durante o tempo que ele estava, durante o tempo que ele morreu. Né, e libertou cativos até do inferno. E ressuscitou. Então, para nós, da mesma forma também, a gente passa por coisas na nossa vida que geram morte. Mas não é para nós morrer. Porque o que Jesus fez quando ele estava na morte? Quando ele estava na tumba, vamos falar assim. Ele levou para a tumba tudo aquilo que na carne, da nossa carne, nos mata. Ele foi para a tumba para levar para a tumba a traição. Para levar para a tumba as mentiras. Para levar para a tumba tudo que é da carne, tudo que assim, o que é prostituição, pornografia, orgia, maldade, crueldade, tudo aquilo que o diabo levanta contra a nossa vida. Jesus foi, morreu na carne dele, e ele tomou para si todas estas coisas. Enfermidade, iniquidade, injustiça. Tudo aquilo que o diabo faz contra nós, ele absorveu, e o que ele fez? Levou para a tumba. Ele levou para a tumba. Ele pegou todo o pecado, toda a iniquidade, todo o castigo que era para nós, assim, padecer no nosso deserto, quando a gente faz as nossas passagens, era para nós literalmente morrer nos nossos desertos também, por estas coisas. Quem é que pode suportar a dor assim, ó, de uma enfermidade, às vezes, de uma perda de alguém, de uma traição, ou conviver com coisas horríveis, né? É insuportável certas coisas. Então, esta dor, este peso, esta enfermidade, esta consequência dessas coisas ruins na vida da gente,
Jesus pegou e assim tomou para ele. Tomou para ele na cruz, na carne dele. O sofrimento que era para o meu corpo, para o teu corpo, para a minha alma, para a tua alma, por causa assim das circunstâncias da vida, ele foi e tomou para ele. Ele disse, não, isso aqui, Heroí não vai poder suportar isso aqui. Heroí não tem como suportar a dor de certas coisas na vida dele. E continuar dando fruto, e continuar vivendo, continuar seguindo adiante. O fulano também não tem, o ciclano também não tem. A Camila não tem suporte para isso. Então, assim, eu vou pegar e vou pagar um preço na minha carne, vou tomar isso para mim e vou levar para a tumba. Então, Jesus levou para a tumba a condenação, a acusação, os medos, as preocupações, as ansiedades, os frutos das traições, das mentiras, tudo aquilo que o diabo usa para nos matar, a iniquidade. E ele pegou e tomou sobre ele o pecado, e tomou tudo isso sobre ele e levou para a tumba. Tirou de nós essa morte, e assumiu essa morte no nosso lugar. E aí, então, ele ressuscitou. Ressuscitou para que, quando nós estivéssemos de passagem pelos nossos desertos, pela fé nele, a gente pudesse, em vez de receber a morte da angústia, do medo, da insegurança, do pavor, das carências, das prostituição, das pornografia, da carne, das orgias, de tudo que é debaixo do mundanismo, da sedução pela riqueza, do dinheiro, tudo que envolve uma vida mundana, tudo que é promíscuo, essas coisas todas matam. A Bíblia diz que o pecado leva para a morte. Às vezes as pessoas dizem, vai para o inferno. Não, tu não vai para o inferno. O pecado leva para a morte, porque o inferno, que determina o inferno, é a nossa fé em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo, a Bíblia diz que eu recebo salvação. E isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Agora, quando eu peco, eu vou para a morte, a Bíblia fala. Então, pessoas morrem, mas não vão para o inferno. Agora, tem pessoas que vão para o inferno, porque tem pecado que é para a morte. E a morte espiritual. Então, nós estamos sendo livrados da morte, do pecado, da iniquidade e do inferno. Por causa da obra da cruz. Então, isso a obra da cruz fez. Ela nos livrou. Ela nos livrou da morte, do inferno, do pecado, da enfermidade, da injustiça, da malignidade, da crueldade, de todo o mal que nos cerca. Jesus disse tudo para mim, nada para eles. Não quero mais saber deles assim, padecendo. Eu não quero eles dentro da tumba. Mas hoje nós estamos passando pelos nossos desertos e o diabo vem e quer te colocar dentro de uma tumba. Ele quer que tu fique mal. Ele quer que tu fique pesado, sobrecarregado, angustiado, com medo, inseguro, porque ele é mentiroso. Ele é enganador. Ele quer que tu te sinta acusado, condenado. Ele quer te manter prisioneiro dentro de uma tumba que tu não precisa ficar mais. Sabe por quê? Porque Jesus foi para essa tumba, no teu lugar, no meu lugar. Ele tomou esse lugar, ele tomou essa tumba para ele, e assim, e levou com ele tudo aquilo que era castigo, tudo aquilo que era enfermidade, tudo aquilo que era tristeza, tudo aquilo que era condenação, acusação, insegurança, medo, desespero, angústia, tudo ele levou para ele. Para que a gente não fique mais dentro da tumba. Para que a gente, quando atravessar os nossos desertos, a gente possa dizer, eu tenho um Deus por mim. Eu tenho por mim hoje a graça, eu tenho por mim hoje a misericórdia, o meu Pai é por mim. A mão de Deus está a meu favor. Deus hoje está me conduzindo, Deus hoje está me tirando de todas as coisas que me matam. Porque assim, elas não têm mais autoridade natural sobre mim, espiritual sobre mim. Elas não têm mais autoridade. A morte não tem autoridade, a injustiça não tem autoridade na minha vida. Eu não preciso mais alimentar mágoa, ressentimento, amargura, tristeza, desgosto. Eu não preciso mais me prostituir. Eu não preciso mais me seduzir. Eu não preciso mais, assim, me vender. Estas coisas, elas não têm mais autoridade na nossa vida. Porque a autoridade da nossa vida agora é uma autoridade espiritual, uma autoridade divina. E nas passagens que nós fizemos, a tentação é o diabo querendo nos manter dentro de uma tumba. Olha, tu passou por uma dificuldade, tu passou por uma situação difícil.
Então ele quer te manter preso na preocupação, no medo, na ansiedade, na aflição. Ele quer te deixar doente. E tu, de alguma maneira, ele traz sobre a gente condenação, acusação, como se nós tivéssemos que padecer por isso. As pessoas dizem, tu tem que colher o fruto do que tu plantou. Na verdade, a gente não colhe o fruto do que a gente plantou. A gente colhe o fruto do que Jesus fez. Mas, às vezes, a circunstância nos mantém, assim, presas, por causa que a gente não quer tomar a nossa cruz e abrir mão de certas coisas. Então, a gente só paga um preço de fruto quando a gente também não decide abrir mão daquilo que a gente precisa. Aí nós ficamos presos nestas coisas de tumba que Deus não tem mais para nós. Mas vamos entender isso, Nós estamos hoje fazendo passagens ainda. Nós estamos hoje, áreas da nossa vida está sendo levado para o esconderijo do Altíssimo, está sendo levado para o descanso, está sendo levado assim para um lugar seguro, está sendo levado para um lugar de paz. Nós estamos numa transição de melhora. Nós estamos numa transição de livramento, nós estamos numa transição de aperfeiçoamento, de restauração e de cura. Mas vamos entender, a tumba não é para nós. Nós vamos separar o que é da tumba. A tumba é vergonha. A tumba é medo. A tumba, ela é insegurança. A tumba é enfermidade. A tumba é castigo. A tumba é morte. Isso aí Jesus fez. Essa foi a parte dele. Ele levou para a tumba tudo que nos matava. E na carne dele, ele pagou um preço, no corpo dele, ele foi crucificado para que essa natureza da carne, que é Egito, que é mundo, que é carnalidade, que é tudo que a gente sabe, orgia, pornografia, prostituição, lascívia, essas coisas todas que ainda prendem as pessoas hoje. Né? O diabo oferece muitos instrumentos para prender as pessoas hoje. Né? Afastar as pessoas de Deus. As pessoas hoje, pelas redes sociais, elas têm um mundo particular delas. Então, elas andam com pessoas de Deus, mas também criam um mundo paralelo para viver aquilo que o diabo tem para elas. Então, a gente precisa ter muito cuidado hoje para a gente assim, não ser roubado daquilo que Deus tem para nós por mentiras de Satanás. Por mentiras do diabo, por aquilo que o diabo nos traz para nós. E a gente não ficar isolado de Deus, não ir se afastando de Deus, não ir se afastando assim, dessa presença contínua que é Cristo na nossa vida, para nós fazer as nossas passagens bem, para nós fazer toda a transição na nossa vida de cabeça erguida, com paz, com alegria, com fé, com confiança. Então vamos entender. Ele foi para a tumba, ele foi crucificado e ele ressuscitou. E agora nós vamos entender vida de ressurreição. Essa é a vida que Deus tem para nós hoje. Hoje Deus tem para nós a vida do fruto da tumba de Jesus. Vou repetir. Hoje Deus tem para nós a vida do fruto da tumba de Jesus, que é a vida da ressurreição. Hoje Deus tem para nós vida de ressurreição. Deus não tem mais vida de carne. Deus não tem mais vida de mundo. Deus não tem mais vida assim, de miséria, de enfermidade, de doença. Essa é a vida da tumba. Vida de adultério, de infidelidade, ou conviver com estas coisas. O que Deus tem para nós hoje é vida de ressurreição. Isso é a verdadeira Páscoa na nossa vida. É Cristo em nós. Tu tem hoje a vida da ressurreição dentro de ti. Foi conquistado, é o teu direito. Mas nós precisamos sempre nos posicionar contra o mentiroso, contra o mundanismo, contra as circunstâncias que querem nos manter em vida de tumba. Não aceita a vida de tumba. Não aceita a vida de tumba. E vamos tratar de entender aquele que está em nós, ele que está fazendo as passagens hoje. Todo deserto que a gente passa, toda circunstância que nos acontece, nós não estamos sozinhos. Nós temos por nós. Nós temos um Deus por nós. E um Deus que nos tira toda hora das tumbas, para nos colocar em todo momento em Canaã. Canaã é a nossa terra prometida. É o esconderijo do Altíssimo. É Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos no amor do Pai.
Nós estamos na vida da ressurreição. Nós estamos no descanso e na paz de Deus. Esse é o nosso lugar. Todo o resto é confusão, é mentira, é engano, é sedução. E a nós cabe, conscientemente, rejeitar mundanismo. Nós não precisamos, nós não devemos ser que nem aquele povo no deserto que tinha um perverso coração de incredulidade. A Bíblia diz assim, olha, a única vez que eu entendi que tem que fazer um esforço, a única vez que eu vi a Bíblia mandar se esforçar para alguma coisa, que é assim aqui, nós temos que fazer um esforço, todo o tempo é descanso, sossego, espera, guarda, não te mexe, volta para Deus, Deus é que endireita, Deus é que faz, mas nessa passagem ele diz esforça-te. E esse diz para fazer um esforço para que a gente assim, alcance o descanso que Deus tem para nós. E ele diz, não aconteça, não suceda na vida de vocês, que depois de vocês terem alcançado tamanha salvação pelo sacrifício do Filho de Deus, vocês, por um perverso coração de incredulidade, vocês venham assim, a desprezar assim, aquilo que é de vocês, a vida abundante que é de vocês. E vocês venham a se entregar para paixões, para concupiscências, para carnalidades, para mundanismo, para padecer nas mãos do diabo. Então, Deus não tem isso para nós. Deus tem para nós vida de ressurreição. E nós devemos nos esforçar. O que é nos esforçar? É lutar o bom combate. O que é lutar o bom combate? É quando eu, pelo Espírito que está em mim, eu discerno, isso é carne. Isso aí é carne. Isso aí não faz parte da minha natureza. Eu sou nova criatura, nós somos nova criatura. Nós temos Espírito Santo. Então, eu não posso manter alguma coisa escondida. Eu não posso alimentar dentro de mim o que é carne, o que é mal, o que é ruim, sentimento, vingança, injustiça, maldade. Eu não posso ter uma vida mascarada. Por quê? Porque eu vou estar dando lugar para o inimigo me levar para a tumba. O que me leva para a tumba? É quando eu não me vejo como um bom soldado de Cristo e eu acabo cedendo para aquilo que o diabo me oferece e me alimentando daquilo que o diabo me oferece. E eu, sem notar, eu me afasto de Deus. Eu me afasto das pessoas que eu deveria andar, eu me afasto da reunião que eu deveria participar, eu me afasto da busca que eu devia estar e eu começo a descer sem me dar conta. Eu começo a esfriar, a minha fé esfria. Eu começo a ficar indiferente, eu começo a manipular, eu começo a jogar com as coisas, eu começo a interpretar as coisas da minha maneira, e o vazio começa a crescer dentro de mim, e às vezes a gente não se dá conta. É o diabo que faz isso, porque ele é mestre nisso, ele é mestre de enganar, de seduzir, de mentir, e assim, nos roubar aquilo que é nosso direito. Então vamos lá, vamos entender Páscoa. Vamos entender a Páscoa, vamos entender o processo da Páscoa na nossa vida. Passagem. Páscoa significa passagem. Páscoa significa ressurreição. Páscoa significa Deus tira de um lugar, passa por outro e leva para outro. Constantemente nós estamos sendo levados para aquilo que é do alto, para aquilo que é de cima. E Jesus pagou esse preço na vida dele, para que hoje, em cada passagem que nós fizéssemos, nós tivéssemos todo o recurso de vida para poder alcançar o que Deus tem para nós, renunciar ao que a gente precisa, ser bom soldado de Cristo, lutar com as coisas que a gente precisa lutar, rejeitar o que a gente precisa rejeitar, dizer não para as coisas que a gente tem que dizer não se acomodar nas coisas que a gente não deve, ter uma atitude de dizer, isso aí é deserto, isso aí é Egito na minha vida. E eu hoje estou vivendo Canaã, eu hoje estou vivendo pelas coisas do alto, eu hoje estou vivendo pelas coisas de cima, eu hoje estou vivendo vida de ressurreição, eu hoje estou vivendo o reino de Deus na terra, eu hoje sou filho de Deus na terra, eu sou nova criatura, eu fui comprado, lavrado, no cartório da eternidade, escrito no livro da vida, por preço de sangue. Eu tenho um pastor, eu tenho um Deus que morreu por mim, que entregou a vida dele, eu tenho um cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga,
que entregou a vida dele para que eu não pereça mais nas mãos do diabo. Eu não preciso mais disso. Eu hoje posso ter uma atitude, eu posso ter um comportamento, eu posso tomar uma decisão. Eu não sou escravo do demônio. Eu não preciso dissimular, eu não preciso mentir, eu não preciso usar máscara. Porque na minha fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa. O nosso pecado, antes de virar pecado, ele é fraqueza. Ele é só uma tentação. Agora, quando as pessoas vão abrindo porta, vão indo, e não se dão conta, elas vão até a tumba. Até a tumba. Se obstina e vai até a morte, até a tumba. Se Deus não usa uma situação, uma circunstância para resgatar, muitos filhos de Deus não voltam mais da tumba. Acontece que nem o povo no deserto. Morre no pecado. Mas o que Deus tem para nós? Deus tem para nós a cruz, o conhecimento da cruz. Deus tem para nós a vida da ressurreição. Deus nos colocou em Cristo porque Ele é a vida da ressurreição. E Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós porque Ele é o Espírito da ressurreição. E esse Espírito de ressurreição, ele traz consigo a vida de Cristo abundante, para nos dar condições de nós andar como filhos de Deus na terra. Amados, supridos, nutridos pelo pão vivo que a gente come, a verdadeira comida, pelo sangue que a gente bebe, a verdadeira bebida. Nós hoje não estamos mais numa condição de escravidão. Nós hoje mais não estamos numa condição de deserto, de ter que comer um único maná. Deus dá todos os dias uma provisão. Tudo que é de Cristo é abundante em todas as áreas. Então nós temos que vigiar diante de tudo isso, diante dessa geração má, adúltera, perversa, para que o nosso coração não se perca, para que a nossa fé não se perca, para que a gente possa se manter dentro de um propósito, dentro de vida, dentro daquilo que verdadeiramente é a nossa Páscoa. E hoje nós vamos comer a nossa Páscoa. Hoje nós vamos beber da nossa Páscoa. Hoje nós vamos declarar essa Páscoa. Eu não quero na minha vida nada que é da tumba. Porque tudo que era de tumba para a minha vida, Jesus levou para a tumba dele. Eu não quero na minha vida nada que é carnalidade. Porque tudo que é carnalidade na minha vida, Jesus pagou um preço na carne dele. Eu hoje não estou mais debaixo da autoridade da prostituição, da pornografia, da orgia, da maldade, da crueldade, da perversidade, da traição, do adultério, da infidelidade. Eu hoje não estou mais debaixo do fruto desse veneno que mata a alma das pessoas. Eu hoje sou videira. Hoje estou na videira verdadeira. Hoje nós estamos na videira verdadeira. Hoje nós estamos comendo os frutos: amor, alegria, paz, fé, confiança, bondade, fidelidade, mansidão. E cada vale que nós atravessamos, cada desertinho que a gente vai atravessar desse lugar. Ok? Desse lugar. Nós vamos atravessar desse lugar. Que lugar? Cristo. O diabo vai dizer: vai para a tumba. Te preocupa, te irrita, te vinga. Dá teu jeito. Faz isso, faz aquilo. Volta para isso, busca solução nisso, busca solução naquilo. E a gente vai dizer: não. Não. A tumba não é mais para mim. A morte não é mais para mim. O pecado não é mais para mim. O mundanismo não é mais para mim. As carnalidades não são mais para mim. As doenças não são mais para mim. A iniquidade, a injustiça, a maldade, a perversidade, a malignidade, a crueldade, a vingança não é minha. A vingança é tua, Pai. Não sou mais eu. Agora, eu não vivo mais na tumba. Agora eu vivo na videira, na rocha. Vivo em Cristo. Deus nos colocou em Canaã para receber a vida de Canaã.
Agora eu como e bebo do Filho de Deus. Agora eu não tenho mais necessidade de me preencher a minha alma com as coisas que eu não devo, que querem me manter na tumba, que querem me manter preso, que querem me manter cativo. Agora eu considero a obra da cruz. Agora eu considero o meu pastor. Agora eu amo o meu pastor. Eu amo o meu Deus. Eu amo o meu Senhor. É a vida dele para mim. Ele conquistou para mim vida e vida em abundância. E eu posso dizer para o diabo, diabo, olha bem para mim, diabo. Embora passando por esse deserto, embora passando por aflições, porque no mundo passareis por aflições, embora sendo tentado, enganado, traído, muitas vezes rejeitado, desprezado, mas é por causa do Filho de Deus que está em mim hoje. Porque tu morre de inveja da minha vida, Satanás. E eu não vou para a tumba, porque ele já foi para a tumba para mim. E eu declaro hoje, tudo que é desta tumba, na nossa vida, que saia de nós, toda morte, toda tristeza, toda angústia, toda insegurança, toda iniquidade, toda injustiça, todo medo, tudo aquilo que o inimigo intenta para nos roubar, eu declaro pelo poder de Jesus Cristo, que caia por terra neste dia na tua vida, e que a vida da ressurreição, a Páscoa contínua, a vida contínua da ressurreição, a vida que flui do teu interior, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva, ela é presente contínuo. Fluirão é presente contínuo. Sempre fluindo, sempre fluindo, sempre a vida fluindo. E eu hoje, a minha alma hoje, a minha mente hoje renovada, ela busca se alimentar, beber dessa água, desse fluir. Ela busca socorro, assim ela busca amparo no esconderijo do Altíssimo. Davi disse, ó alma minha, não te estribes no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, volta-te para o teu Criador. E espera nele, confia nele, no mais tudo ele fará. Então hoje o que Deus tem para nós? Confiança, descanso, paz, de que ele está no controle de todas as coisas. E que em todo deserto que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, nada mais é do que um chamado para nós, assim, depender mais dele, nos voltar mais para ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o apelo de Deus hoje, em todo o tempo, o apelo de Deus hoje, em todo o tempo, é para comunhão, é para intimidade. É para que no meio dessa geração má, adúltera e perversa, a gente possa se manter fervoroso, quente, alegre, feliz, cheio de vida, contente, resplandecendo como um luzeiro no meio dessa geração má. Então a nossa vida hoje, toda ela, em todo o tempo, Deus está dizendo, vinde a mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, para que deem muitos frutos, para que a gente tenha frutos. Então, hoje, esse é o apelo de Deus para nós. Vida de ressurreição, não é vida de deserto, não é vida de tumba, não é vida de sacrifício, mas é uma vida, assim, de renúncia, de rejeição pelas coisas que nos querem levar para a tumba. Então vamos discernir, vamos ser sóbrio, vamos ser sensato, vamos ser inteligente. O que quer me levar para a tumba? De volta para uma tumba que não é minha. É o diabo, é as mentiras, é as carnalidades, é o mundanismo que está aí, é a loucura que as pessoas estão vivendo. É o adultério, é a prostituição, é os banditismo, é as maldades. Mas no meio de tudo isso, Deus tem para nós a vida, o lugar secreto. Deus tem para nós o reino. Deus tem para nós buscar o reino. Deus tem para nós buscar permanecer no amor dele. Como que a gente faz isso? Pela fé. Pela fé que ele nos deu. A fé move montanhas, declarando a palavra de Deus na nossa vida, declarando, eu sou filho. Eu sou filho de ressurreição. Eu sou filho. Eu estou em Cristo.
Eu sou templo do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo. Eu como da carne. Eu como do pão vivo. Eu não como maná de deserto. Eu não estou mais lá no Velho Testamento comendo maná de deserto. Hoje, eu como pão vivo. Eu não estou lá no Velho Testamento para morrer no deserto, porque hoje eu tenho vida. Eu tenho graça sobre mim, eu tenho misericórdia sobre mim, eu tenho amor sobre mim, e eu decido viver a vida em Cristo, a vida de Cristo. Eu hoje decido andar pela fé, eu hoje decido me voltar para Deus, declarar Deus na minha vida, buscar Deus para a minha vida. Eu hoje, em cada aflição que eu passo nesse mundo, eu me decido me voltar, me apegar mais em Deus. Por quê? Porque Deus tem para mim intimidade, comunhão, salvação, libertação, cura. Deus tem para mim a vinda de Jesus, o arrebatamento. Eu não fui chamado para ser queimado. Eu não fui chamado para ser morto. Eu fui chamado para viver. E essa vida já está em nós. É a vida da ressurreição. É a vida do Espírito. Mas vamos entender o que nos leva para a tumba. Vamos entender. Tem muita gente aí perdida, não está entendendo o que leva para a tumba. Cuidado com essas redes sociais. Cuidado com quem anda. Cuidado, muito cuidado com as estultícias do diabo, com os joguinhos. Muito cuidado com essas coisas que hoje ele oferece. Muita inteligência, muito conhecimento. Tudo, muita filosofia, tudo muito bonito, todo mundo sabe tudo. Vem aqui que eu vou te apresentar uma coisa aqui, ó. Olha só isso e aquilo e o outro, e papai, e tem assim, e tem assado. Mas Jesus não. Jesus é antiquado. Jesus é uma coisa... Crer em Cristo, isso é uma coisa para essa gente que não tem cabeça. Uma gente fraca. Ao contrário. É bem ao contrário. Então, vamos nos posicionar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos viver a vida da ressurreição. Vamos viver a Páscoa no nosso dia a dia. Vamos viver fora da tumba. Vamos viver fora da cruz do sacrifício. Vamos tomar só a cruz da renúncia. Porque o sacrifício Jesus já levou na cruz dele. A morte, a chicotada, os espinhos, os pregos, a sede, a fome, a angústia, ele levou na cruz dele. A nossa cruz é rejeitar nós mesmos, rejeitar a carne, rejeitar o mundanismo, rejeitar prostituição, rejeitar adultério, rejeitar as coisas que o mundo oferece, rejeitar se envolver com essa gente, ter ciclos de amizade com gente que não deve, ter muita sensatez, muita sobriedade. A nossa cruz é rejeição, a nossa cruz é só renúncia. Para que a gente não seja levado para uma tumba também. Uma tumba de enfermidade, uma tumba de ansiedade, de medo, de preocupação, de doença, de aflição, de angústia, de miséria. Mas para que a gente possa permanecer onde Deus nos colocou, em Cristo, em Canaã, no esconderijo do Altíssimo, na vida abundante, no sustento, na paz, na alegria. Hoje a nossa palavra é renúncia. Hoje a nossa cruz é renúncia. Quem não quiser renunciar, o diabo põe numa tumba, que Jesus já foi por nós. E o diabo quer ressuscitar coisas dessa tumba sobre nós e que não tem mais direito. Então vamos ser atentos para isso. Vamos nos posicionar, vamos ser despertos, vamos ser acordados. Vamos ser despertos e acordados, sensato, sóbrio, vigilante, atento. E vamos viver e declarar a vida. A vida da ressurreição, a vida de Cristo. Quem tem pão, quem tem vinho, por favor, pegue. Pai querido, nós te adoramos nessa manhã, te louvamos nessa manhã, te bendizemos nessa manhã. Pode tocar um louvorzinho no fundo. Te bendizemos nessa manhã pela vida da ressurreição, pela vida de Cristo. Te bendizemos nessa manhã porque Jesus levou para a tumba o desespero, a morte, a tristeza, a angústia, levou para a tumba o pecado, a iniquidade, o castigo, a enfermidade. Jesus levou para a tumba, levou para a morte, tudo aquilo que nos matava. Isso é a Páscoa. A Páscoa é a passagem. O povo saiu do deserto, o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, o povo passou pelo deserto para ir para Canaã.
Muitos morreram no deserto por causa da perversidade, da incredulidade. E assim hoje também nós estamos fazendo uma transição. O Senhor tem nos tirado das carnalidades, o Senhor tem nos tirado do mundanismo, o Senhor tem nos tirado da prostituição, do adultério, o Senhor tem nos tirado das traições, das mentiras, dos enganos. O Senhor tem nos livrado das iras, das porfias, dos ciúmes, das pelejas, das carnalidades. Tem nos livrado também de nós mesmos, tomando a nossa cruz, dos orgulhos, dos egoísmos, assim, ó Pai, das iniquidades. Nós não temos mais prazer nestas coisas, mas hoje o Senhor está conosco nesse deserto que nós atravessamos, porque a vida da ressurreição nos foi conquistada pelo sacrifício do teu Filho, e ele levou para a tumba tudo que nos matava e ressuscitou para nos dar a vida abundante, seu amor, sua paz, sua fé, sua alegria, sua confiança, sua segurança, seu livramento. Toda a nossa vida está nas tuas mãos. Não há nada que tu não está cuidando. Não há nada que tu não está fazendo. Não há nada que tu não faça que não seja para melhorar, que não seja para aperfeiçoar, para curar, para libertar, para sarar, para renovar, para nos levar para um lugar mais alto. Eu declaro que toda circunstância que nós passamos hoje, toda essa passagem que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo ela em Cristo, por Cristo, pelo Espírito Santo, para ir para um lugar mais alto, para um lugar melhor, para um lugar de vida, para um lugar seguro, para um lugar de cura, para um lugar de adoração, de louvor, porque a nossa vida está nas tuas mãos, porque tu és o nosso pastor, tu és o nosso Senhor, tu ressuscitou, tu morreu por nós, e tu nos deu a vida pelo Espírito que vivifica todas as coisas. Hoje eu declaro que o Espírito que te ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em nós, o Espírito da ressurreição, para vivificar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, e tu nos sustenta hoje pelo teu corpo, porque nós somos membros do teu corpo, com a tua carne, com o teu pão vivo que tu é, que é a verdadeira comida, a verdadeira bebida, e que nos fortalece, que nos fortalece, que nos fortalece, que nos fortalece na nossa fraqueza, que nos dá de olhar para ti, que dá para dizer, tumba, eu não tenho parte contigo, sai de mim, morte, tristeza, angústia, amargura, desespero, desânimo, medo, insegurança, sai de mim, porque eu estou na vida da ressurreição. Aquele que está comigo, passa comigo, anda comigo, vive comigo, come comigo, dorme comigo. Ele é o maior, e ele me leva para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Ele me fortalece, na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Quando o diabo diz, destruí ele, matei ele, venci ela, destruí ela, aprisionei ela, ele vem e diz, vento, te aquieta, mar, te sossega, eu estou nesse barco, são meus filhos, são minhas ovelhas, é meu reino, foi minha morte, eu sou dono dessa casa, são filhos da minha casa. Ele desperta, ele acorda, ele consola, ele edifica, ele restaura, ele vivifica. Ele diz, vem comigo, sai daí, essa tumba não é tua, sai daí, essa carnalidade não é tua, essa mentira não é tua, essa prostituição não é tua, sai daí, isso não é teu, teu é o que é meu, teu é a minha paz, teu é o meu amor, teu é o meu perdão, teu é a minha vitória, essa miséria não é tua, teu é a minha abundância, eu te sustento, eu sou contigo, eu sou ressurreição, eu sou vida. A verdadeira Páscoa, a vida da ressurreição, na carne que comemos, no sangue que bebemos, do teu Filho amado, para a tua glória, Pai, para permanecer na videira, permanecer na rocha, permanecer na adoração, passar pelas aflições, que no mundo passaremos por aflições, com bom ânimo, com fé, com coragem, com ousadia, com determinação, com diligência, com sobriedade, sensatez, com equidade, com vida, com virtude,
nós sabemos de quem nós somos, nós sabemos quem está em nós, nós sabemos quem é o nosso pastor, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é a nossa rocha. Bate em retirada, Satanás, dos nossos lares. Teus intentos de maldade, de crueldade, de destruição, de divisão, caiu por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro Amém. a ti, não há outro igual a ti, hino de glória, de honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glórias, de honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Outro igual a ti. Outro igual a ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feliz Páscoa para vocês. Deus abençoe. Que essa vida de Amém. ressurreição inunde a casa de vocês, Amém. a família de vocês, a vida de vocês. Traga muita restauração, Amém. libertação.